pátria amada Brasil. Poxa, normalmente a gente se emociona no final e não no começo. Eu fico contente, pelo menos, que cortaram o microfone na hora de cantar o hino nacional, senão eu ia ter o medo de esvaziamento do público. É uma honra, um privilégio e uma satisfação para mim estar aqui com vocês, líderes da sociedade, meus líderes dentro da minha cosmovisão cristã. Mas ainda, diante dessa acolhida tão calorosa, eu quero dizer que eu não sou diferente de nenhum de vocês. O que eu faço é buscar servir o meu Deus e o meu próximo no lugar onde eu estou. E usar a minha área de influência, tendo distinto aquilo que é a minha obrigação, aquilo que eu faço para ganhar o meu pagamento no final do mês, daquilo que é a minha responsabilidade social e minha responsabilidade cristã, que vai muito além do salário que é pago no final do mês. Vai muito além dessas obrigações, como vocês fazem todo dia na vida de vocês. Hoje nós vamos conversar sobre compaixão e justiça. E eu vou conversar com vocês ao longo de 3 perguntas. Eu tenho lido um livro que é um livro de Vânia Cordeiro, Mentores segundo o Coração de Deus. E eu queria convidar para essa nossa conversa um dos meus mentores favoritos, Neemias. Neemias viveu na Pérsia no reinado de Artaxerxes, e ele recebeu uma notícia muito ruim sobre o seu povo. Eu queria pedir para você abrir sua Bíblia, física ou virtual, em Neemias. Vamos segurar a Bíblia aberta em Neemias 1. Neemias 1. Vamos ler juntos Neemias 1:3. Aqueles que sobreviveram ao cativeiro, ainda estão procurando, né? Neemias 1:3. Vamos fazer um concurso do pastor mais rápido no gatilho bíblico. 1:3, vamos lá? Aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passaram por um grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Pois bem, uma cidade sem muros naquela época significava uma cidade exposta aos seus inimigos. Uma cidade que poderia ser invadida a qualquer momento, pessoas poderiam entrar na sua casa, praticar o mal contra a sua família, despojá-lo. E hoje a grande verdade é que nós vivemos numa cidade com os muros derrubados contra a corrupção. Nós vivemos expostos a esse mal, ao nosso inimigo que é a corrupção. A primeira pergunta que eu tenho para você é: você sofre com a corrupção no Brasil? Você já reclamou sobre a corrupção no Brasil? Pergunta para a pessoa aí do teu lado: você já reclamou sobre a corrupção no Brasil? A grande verdade é que a corrupção é um mal enraizado historicamente. Os nossos muros foram derrubados em quase toda a sua extensão. As nossas portas foram queimadas. O Fórum Econômico Mundial, em 2016, apontou o Brasil como a 4ª nação mais corrupta na face da Terra. Quando nós olhamos o mapa da Transparência Internacional, a entidade mais reconhecida no mundo no combate à corrupção, nós observamos que a nossa situação não está muito diferente. Nós estamos na fila de honestidade, na posição número 79, e a nossa nota no tocante a combate à corrupção, de 0 a 100, a nossa nota em ética é 40. Quando índices inferiores a 50, 60, significa um país altamente problemático no tocante à corrupção. Mas mais ainda do que isso, nós temos aquilo que a Lava Jato diagnosticou. O que a Lava Jato, em última análise, mostrou? A Lava Jato mostrou um sistema político apodrecido. Muitas pessoas ainda associam a Lava Jato com a Petrobras, não é verdade? Pessoas foram colocadas nos cargos de direção da Petrobras para desviar dinheiro, que era usado para enriquecimento pessoal próprio, das pessoas envolvidas, dos políticos e partidos envolvidos, e para financiar caras campanhas eleitorais. Mas a grande verdade é que a Lava Jato já foi muito além da Petrobras.
A Lava Jato mostrou que esse esquema de colocar pessoas em cargos-chave da administração pública, de órgãos públicos, para se relacionar com empresas que têm interesse com negócios com o Estado, para receber propina, para destinar essa propina para enriquecimento próprio e financiamento de caras campanhas eleitorais, é um esquema geral que existe em diversos órgãos públicos, não só federal, municipal, não só federais, mas estaduais e municipais também. Vejam que um dos colaboradores da Lava Jato, Sérgio Machado, chegou a dizer que a Petrobras é a moça mais honesta dos cabarés do Brasil. Ele chegou a dizer que existe uma espécie de tabelamento da propina, até cerca de 5% na área federal, até 10% na área estadual e 30% na área municipal. Hoje, segundo um levantamento de uma revista, nós temos pelo menos 1/3 dos parlamentares investigados no Supremo Tribunal Federal. Apenas em razão da colaboração da empresa Odebrecht foi revelada a prática de fatos ilícitos por mais de 400 parlamentares de 26 partidos. 26 partidos. A Lava Jato não é um problema de um partido A ou de um partido B. Não é um problema de um governo A ou de um governo B. A corrupção, ela é suprapartidária. Vejam que apenas em razão da colaboração de Odebrecht foram colocados sob suspeita quase 1/3 dos ministros, quase 1/3 dos senadores da República e quase metade dos governadores. Tudo isso é muito triste, é um escândalo depois do outro, mas por que isso deve nos importar? Veja que o assunto corrupção se entrelaça com um dos eixos centrais da Bíblia, que é a compaixão com os necessitados. Deus é o Deus dos órfãos, é o Deus das viúvas, é o Deus dos oprimidos e é o Deus dos necessitados. Há um padrão de justiça na Bíblia. Vamos ver Salmos 82, 2-3. Lá o salmista coloca, abre aspas, até quando vocês vão absolver os culpados e favorecer os ímpios? Garantam a justiça para os fracos e para os órfãos. Mantenham os direitos dos necessitados e dos oprimidos. Ou ainda o profeta Isaías, em Isaías 1, 23. Seus líderes são rebeldes, amigos de ladrões. Todos eles amam o suborno e andam atrás de presentes. E em seguida a falar de corrupção, como prossegue o profeta Isaías, eles não defendem os direitos do órfão e nem tomam conhecimento da causa da viúva. Qualquer semelhança com o presente é mera coincidência. Nós precisamos olhar para os valores bíblicos que combatem a corrupção, independentemente de ideologia partidária. Vejam que não importa se você tem uma visão de direita, ou de esquerda, ou de centro, ou de cima, ou de baixo, ou de lado, você tem o que fazer com os bilhões desviados pela corrupção. Você tem como investir esses recursos em benefício das pessoas sofridas, necessitadas e oprimidas do nosso país. A corrupção desvia por ano no nosso país, segundo algumas estimativas, 200 bilhões de reais. Com isso a gente poderia triplicar o orçamento federal em saúde, triplicar o orçamento federal em educação, multiplicar por 5 tudo que se investe em segurança pública no nosso país. Nós poderíamos resolver o problema de acesso à água encanada dos mais de 35 milhões de brasileiros que não a têm. Em pouco mais de 2 anos e meio, resolveríamos também o problema de esgoto de mais de 100 milhões de brasileiros, quase metade da população brasileira, que não tem acesso a esgoto. Mas a corrupção não gera só danos quantitativos, gera também danos qualitativos. Hoje, naquele buraco numa estrada, mal iluminada e sem acostamento, morre alguém que você não conhece. Amanhã morre um vizinho, depois morre a pessoa que você mais ama na face da terra. A corrupção, queridos, vende para nós, além de tudo isso, ilusões. A corrupção nos vende ilusões de que nós vivemos numa república forte, numa democracia forte, e vende uma ilusão de estabilidade econômica.
Em primeiro lugar, ela nos vende a ilusão de que todos somos iguais debaixo da lei. Mas o que a Lava Jato identificou e comprovou é que grande parte da elite política e boa parte da elite econômica se associaram para ganhar benefícios mútuos em detrimento da sociedade por meio da corrupção. Não só eles praticaram corrupção ao longo dos séculos, mas eles sempre asseguraram a própria impunidade, por meio da sua influência no conteúdo da lei e sobre quem aplica a lei. Em vez de igualdade debaixo da lei, aqui vale sempre a máxima de Maquiavel: aos amigos os favores, aos inimigos, esse sim, a lei. Além disso, a corrupção nos vende uma ilusão de democracia forte. Nós temos a ilusão de que vivemos uma democracia forte porque nós votamos nos nossos representantes, não é verdade? Mas a verdade é que nós temos um mar de candidatos, nas últimas eleições mais de 500 mil, e desponta nesse mar aquele que gasta mais quem arrecada mais, e não raro quem arrecada mais, arrecada propinas por meio ilícito, arrecada valores que ele pode passar a vida sendo deputado ou senador, ele não vai arrecadar pelo meio do seu salário, nem perto do que ele gastou na sua campanha eleitoral. Ou ainda por outra ótica, consegue chegar lá, existe uma espécie de seleção natural dos políticos, chega lá naquelas posições-chave, quem consegue se eleger é porque gastou muito dinheiro e desviou dinheiro em corrupção. A Lava Jato mostrou, numa das suas ações judiciais, que um determinado partido ganhou mais em propinas do que ganhou do fundo eleitoral ao longo de 10 anos. A corrupção, ela desnivela o campo do jogo democrático. Esse dinheiro é investido em campanhas hollywoodianas que manipulam a visão do leitor no horário nobre de televisão. Além disso, além de vender uma ilusão de igualdade debaixo da lei, além de vender uma ilusão de democracia, a corrupção nos vende uma ilusão de estabilidade. Todos nós queremos estabilidade política, porque sem ela não é possível desenvolvimento econômico. Agora, a estabilidade que a corrupção nos vende é uma estabilidade falsa, alicerçada sobre pilares corroídos pela corrupção, prontos a desabar a cada próximo novo escândalo. Essa criança já está sofrendo com a corrupção, com tudo isso. Para além de tudo isso, como se não bastasse todos os danos que a corrupção inflige sobre o pobre, sobre o necessitado, sobre a viúva, sobre todos nós, a corrupção inocula na nossa veia um veneno mortal, paralisante, que é o cinismo. O cinismo é a descrença nas instituições, é o descumprimento das regras, porque afinal de contas, se eles lá descumprem as regras, porque eu aqui, bobo, palhaço, vou cumprir? Você já ouviu alguém falando isso? Nós vamos ver um vídeo que relaciona um pouco a corrupção com o sofrimento humano. Vou pedir para a equipe técnica rodar o vídeo, por favor. Esta semana, o juiz Sérgio Moro condenou o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, a 14 anos e 2 meses de prisão. A condenação foi pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro no caso de um contrato de terraplanagem. Quem não tem credibilidade é que tem que usar o poder econômico e até a corrupção para se eleger. Segundo a sentença, Cabral recebeu quase 3 milhões de reais em propina. Ele ainda é réu em mais 9 processos nas operações Lava Jato e Calicut, na Justiça Federal do Paraná e na do Rio de Janeiro. Segundo as investigações, as joias e as pedras preciosas compradas pelo casal são sim uma prova do crime. Sabe por que esse número está aqui? Porque esse foi o valor que Adriano Anselmo e Sérgio Cabral gastaram em joalherias. 11 milhões de reais em joias e pedras preciosas. E a maioria dessas joias e pedras ainda não foi encontrada. Quando a polícia fez buscas na casa do ex-governador, apreendeu um tesouro em joias. 40 peças. Anéis, brincos, relógios, colares com marcas luxuosas do Brasil e do exterior. Hoje o Ministério Público Federal diz que isso é só uma pequena parte da coleção de Adriano Anselmo e Cabral, que teria ao todo 189 joias. Muito ouro e uma preferência por pedras preciosas. Diamantes solitários, brincos de diamantes, buquês de diamantes, rubis, esmeraldas, turmalina paraíba, a pedra da moda. Se 40 foram apreendidas, onde estariam as outras 149? Não foram encontradas até hoje
e, portanto, podem estar em qualquer lugar. Inclusive no exterior? Eventualmente, inclusive no exterior. Na nova denúncia, a de sexta, os procuradores apresentam documentos de compra de joias que totalizam 11 milhões e 89 mil reais. O que daria para fazer com tanto dinheiro? O Hospital Universitário Pedro Ernesto é do estado do Rio, que está quebrado depois de 10 anos de Cabral e seu vice, o atual governador Luiz Fernando Pezão. Em alguns andares, parece um hospital fantasma. Alas inteiras desativadas. O governo do estado ainda não pagou o 13º salário dos funcionários que tocam a rotina do hospital. Sexta-feira, eles receberam só R$ 700 do salário de abril. Nem sinal do de maio. As pessoas querem vir trabalhar, mas não conseguem vir. Sem gente para trabalhar, o hospital vai fechando os setores inteiros. A partir de amanhã, mais uma ala do centro cirúrgico vai ser desativada. Com 11 milhões de reais, dá para pagar um mês de salário de todos os servidores aqui do hospital. Um mês. Pode parecer pouco, mas em um mês funcionando bem, esse hospital faz 93 mil procedimentos ambulatoriais, entre consultas, microcirurgias e exames médicos. Interna 800 pessoas e faz 500 cirurgias, que para a maioria dos pacientes é a diferença entre a vida e a morte. E este é um hospital de referência para pacientes com câncer. E esse paciente, se não tratado no momento adequado, no momento onde ele ainda tem uma oportunidade, uma janela de cura, ele vai morrer. E ele não vai morrer de forma aguda e imediata, ele vai morrer de forma lenta, progressiva, com muito sofrimento. Se Adriano Anselmo e o governador forem condenados, as joias encontradas devem ser leiloadas e o dinheiro voltará para os cofres públicos. Quando você vê isso, quando você vê pessoas morrendo de câncer por falta de recursos públicos desviados pela corrupção, isso aperta o teu coração ou você já se insensibilizou? Seja sincera com você mesmo. Isso aperta o teu coração, isso te constrange ou você já está insensível depois de 3 anos de notícias sucessivas de corrupção? Se isso não te incomoda, você se insensibilizou. A tua compaixão esfriou. Vejam que o amor, ele nos faz expostos. Quando você passa na rua uma vez e vê um mendigo deitado, isso te machuca. Mas depois de você passar pela 10ª vez, vendo aquele mesmo mendigo deitado, você, para se proteger, para não se machucar toda vez, você passa a ficar insensível em relação àquele problema. Esse é um processo natural. Agora, o problema disso é que o mesmo amor que nos faz sofrer, é esse amor que traz cura. É esse amor que incomoda e que faz você buscar essa solução. O teu coração já criou casca? O teu amor já esfriou? Sacode o teu coração, tira essa casca. Isso que você viu, tudo isso que seria possível fazer com 11 milhões de reais. Quanto seria possível fazer com 200 bilhões de reais, que é o que se desvia no Brasil anualmente pela corrupção? Muito para além da responsabilização dos criminosos, que é uma questão de justiça retributiva, o que nos motiva na luta contra a corrupção é uma questão de justiça social, de compaixão, de amor ao próximo, de serviço à sociedade. Não é o rosto dos centenas de criminosos, mas é sim o rosto de centenas de milhões de brasileiros inocentes que pagam o preço da injustiça da corrupção, que sofrem sofrimento humano causado pela corrupção em desfavor de inocentes. Pessoas inocentes que são as punidas verdadeiras pelos desvios de verba pública. Vejam que existem 2 sentidos de política. Um sentido é política partidária. Outro sentido é política no sentido de exercício de cidadania. Nós precisamos que as nossas igrejas se envolvam com política porque elas estão na polis. Política aqui no sentido de exercício de cidadania. E se você acha que a sua igreja não se envolve com política, você está enganado, meu irmão. Quando você tem um buraco na frente da igreja e você liga para a prefeitura e busca uma solução para aquele problema, isso é política. Isso é exercício de cidadania. Isso é expressão da tua cidadania na forma política, na forma em que você busca influenciar as decisões e as ações do poder público.
E é nesse sentido de política que hoje eu coloco informações para você decidir como você pode usar sua influência para que nós possamos mudar juntos o nosso país. Voltando ao meu mentor Neemias, no capítulo 1, versículo 4, que você talvez já tenha aberto aí, nós vemos como ele reagiu à notícia do sofrimento do seu povo, como ele reagiu a esse vídeo mostrando câncer, mostrando falta de verba pública, mostrando o sofrimento humano. Vamos ler em conjunto Neemias 1, versículo 4? Vamos lá? Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando aos deuses dos céus. Vejam que a primeira coisa que Neemias fez foi sofrer. Ele não tinha um coração empedrecido. O coração dele não estava endurecido. Ele sentou, ele chorou, ele sofreu. Agora, a segunda coisa que Neemias fez foi decidir não parar nisso. Ele jejuou e ele orou. Você já jejuou e orou pelo problema da corrupção no nosso país? Você tem segurado tempo, você e sua igreja, para em jejum e oração clamar a Deus por cura para a nossa terra? A terceira pergunta que eu quero deixar para vocês hoje é: nós sabemos que existe o sofrimento. Grande parte de nós e a maior parte da igreja já jejuou e orou por esse problema. Nós sabemos que esse problema resulta de um pecado estrutural, de um problema grande de erro humano, mas e agora? A questão é, e agora? O que nós vamos fazer em relação a isso? Nisso eu quero contar um pouquinho do meu testemunho. Eu vou contar para vocês como que eu fui parar na Lava Jato. Depois eu volto a essa pergunta. Nós estávamos em março de 2014 e entrou uma colega, uma procuradora da República no Paraná, no meu gabinete. Ela saiu da sala dela, ela era coordenadora da atuação na área criminal, subiu de elevador até o 14º andar do prédio da Procuradoria da República em Curitiba, passou pela minha secretária, pela assessoria, bateu na minha porta e falou: Deltan, veja só, você topa trabalhar nesse caso Lava Jato? Você topa entrar nesse caso? Esse caso, nesse momento, não era ainda conhecido, ninguém tinha ouvido falar dele. Esse caso envolvia uma montanha de trabalho e não tinha glamour nenhum. A decisão que eu ia tomar nesse momento ia impactar os próximos anos da minha vida, como eu ia usar meu tempo, em que eu ia usar meu tempo, mas ia impactar também o futuro do caso, porque isso ia impactar quem ia trabalhar no caso, quem seriam os colegas que viriam trabalhar, que eu chamei para trabalhar no caso, que conheciam colaboração premiada, que acabou sendo o motor propulsor da Lava Jato, que levou ela a essa expansão exponencial. Mas naquele momento eu não sabia de nada disso. Eu só sabia que estava diante de mim uma montanha de trabalho e mais, uma perspectiva de insucesso muito grande. Para vocês entenderem isso, vamos deixar a Letícia parada lá na porta do meu gabinete e vamos voltar 10 anos na história. Em 2002, eu estava estudando para entrar no concurso de Procurador da República. Tudo isso a partir de um sonho que parte da minha cosmovisão cristã, de serviço à sociedade. Eu tinha o sonho jovem, de contribuir com a sociedade, de ter um Brasil melhor, e eu queria oferecer a minha contribuição. O caminho que eu encontrei para isso foi o ingresso no Ministério Público. Quando eu li a lei do Ministério Público, eu vi que é uma instituição de serviço à sociedade, em vários aspectos, em cobrança, promoção de educação, saúde, meio ambiente, direitos do consumidor, direitos de pessoas idosas, pessoas portadoras de deficiência, crianças, e, inclusive, combatendo crimes como corrupção, com o objetivo de proteger a sociedade. Ingressei no Ministério Público em 2002 para 2003 e pouco tempo depois passei a atuar num grande caso criminal. Alguns de vocês já ouviram falar dele, é o caso Banestado. Nesse caso, nós acusamos mais de 680 pessoas por crimes graves. No final das contas, sabem quantas foram punidas? Pouco mais de 10. Basicamente, os colaboradores. Algum tempo depois eu passei a atuar num outro grande caso envolvendo gafanhotos. Não gafanhotos que comem as folhas das árvores, mas sim gafanhotos que comiam a folha de pagamento da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Mais de 70 gafanhotos.
comendo a folha de pagamento. Pessoas que eram inseridas na folha de pagamento, nem sequer sabiam que os seus nomes estavam lá, em geral pessoas humildes, simples, e o dinheiro ia para contas no final do mês, aquilo era sacado por uma pessoa e sumia. Alguém aqui recebe o salário na mesma conta que outras 5 pessoas, sem que sejam seus parentes? Se receber, depois eu preciso conversar com você, viu? Lá tinha caso em que a pessoa recebia o salário na mesma conta que mais de 10 pessoas, sem qualquer relação de parentesco. E o dinheiro no final do mês ia lá, era sacado e sumia. E o que aconteceu nesse caso, passados 13 anos? A resposta é nada. Você pode ter uma legítima expectativa de que as pessoas tivessem sido punidas e o dinheiro recuperado, mas a resposta é ninguém punido e nenhum centavo recuperado. Esse caso faz o seu caminho nos escaninhos do judiciário rumo à prescrição. Pouco tempo depois, atuei no outro caso envolvendo corrupção e nessa vez eu achei que nós conseguiríamos resultado. Eu propus 3 novas ações. As ações velhas contra esses mesmos réus já tinham prescrito, ou seja, não tinham dado em nada, mas nessas minhas 3 eu consegui penas que superavam 40 anos de prisão para cada um. Enfim, eu achei que eu alcançaria a justiça nos meus casos pelo esforço, por plantar, por me esforçar, por fazer o meu melhor, por buscar trabalhar com excelência. Agora, o que aconteceu nesse caso foi que em 2017, hoje, 2 desses casos já prescreveram, foram completamente cancelados pela demora, e um deles foi anulado. O resultado, novamente, foi nada. A minha história é muito parecida com a história do Brasil num ponto. É uma história de fracassos na luta contra a corrupção. Se fosse só comigo, então eu era alguém ruim, não trabalho direito, ou eu sou um azarado. Mas o problema é que é com todos os meus colegas que acontece exatamente a mesma coisa, sempre, de novo, e de novo, e de novo. Estatisticamente, segundo um estudo do Ivo Gico Júnior e Carlos Egino, 97 a cada 100 casos de corrupção comprovada, não estou falando daquela que ninguém fica sabendo, da corrupção comprovada, 97 a cada 100 acabam em plena impunidade, total impunidade. E os outros 3 a cada 100 são casos em que a pessoa, em geral, vai receber pena baixa. Vai cumprir a pena em casa, vai prestar serviço à comunidade, vai doar cestas básicas. Essa era a minha história, mas decidindo não desistir, eu fui para Harvard, passei 1 ano estudando nos Estados Unidos, para conhecer um sistema que funciona melhor que o nosso. E quando eu voltei para o Brasil, exatamente a Letícia bateu na minha porta. Mas nesse momento o meu objetivo era outro, eu queria dar minha contribuição academicamente, por propostas de mudança do sistema, mas ela bateu na minha porta e me chamou para mais um caso que muito provavelmente estaria fadado ao fracasso. Ao mesmo tempo em que tudo isso me empurrava para dizer não, toda a minha história me empurrava para dizer não, Deltan, não vale a pena, é uma montanha de trabalho, existia uma outra coisa que me empurrava para dizer sim. E essa coisa é o sofrimento humano causado por crimes dessa magnitude, por crimes de corrupção, crimes de colarinho branco. Naquele dia eu disse sim para Letícia. E a partir daí eu passei a ter o privilégio de trabalhar num caso com agentes públicos dedicados e que, por meio do apoio da sociedade, de um novo modelo de investigação, de uma nova estratégia de investigação implantada a partir do Ministério Público, e a partir de uma série de lances do acaso, conseguiu resultados jamais antes vistos. Agora, como eu estava conversando com alguns pastores no almoço, esse caso é fruto de uma série de lances que um colega ateu chamou de sorticidências. Eu disse a ele que nós temos outro termo para isso. Agora, esse caso conseguiu produzir resultados como nunca antes visto. Apenas no caso da Petrobras, se comprovou o pagamento de 6,2 bilhões de reais em propinas. Mais de 280 pessoas foram acusadas por crimes como corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. 7 ex-parlamentares estão presos em Curitiba, inclusive um ex-presidente da Câmara dos Deputados. Também, sob o ponto de vista econômico, esse caso até hoje tem gerado bons frutos. Num país em que os casos criminais, em regra, não recuperam nenhum centavo, esse caso já alcançou o compromisso de devolução para os cofres públicos, por parte de colaboradores, de mais de 10
bilhões de reais. Se a Lava Jato pode ser comparada a uma árvore frondosa, é uma árvore frondosa que nasceu e cresceu no deserto, em condições totalmente contrárias. Eu disse numa entrevista, no começo da operação, que esse caso é fruto de um alinhamento de planetas, uma conspiração do universo. E eu, em razão da minha cosmovisão cristã, entendo que é uma janela de oportunidade que Deus abriu para a transformação do nosso país. Agora, a Lava Jato e os seus números vence? Nós conseguiríamos virar a página da corrupção no nosso país? O que você acha? Conversa com a pessoa do seu lado, 30 segundos para você conversar. Teremos um antes e um depois da Lava Jato? Alguns de vocês já me escutaram falar sobre isso, já me escutaram expor a minha perspectiva. Na minha perspectiva, infelizmente, a Lava Jato não muda o país. Ela é um primeiro passo necessário, mas ela sozinha não chega lá. Isso porque o que ela faz pode ser comparado a retirar maçãs podres de um cesto. O problema é que se você quer aquele cesto com maçãs sadias, não basta você te retirar as maçãs podres, você precisa atacar as condições que fizeram as maçãs apodrecerem, de luz, de temperatura, de pressão, de umidade, que fizeram com que aquelas maçãs apodrecessem, porque senão vai ser só tirar algumas para as próximas apodrecerem nos dias seguintes. Senão será simplesmente uma troca dos rostos corruptos no poder. A corrupção no Brasil não vem desde ontem, vem desde há décadas, se não séculos. Nós poderíamos passar aqui um tempo conversando sobre a história da corrupção no nosso país. Certo, é preciso avançar. Nós precisamos avançar para reformas sistêmicas. Reformas onde? No sistema de justiça, pelo menos, e no sistema político. Quando nós olhamos essa mega corrupção da Lava Jato, nós identificamos duas causas centrais. Uma são problemas no sistema de justiça que fazem com que o crime de corrupção compense. Punições não são aplicadas, em regra, e quando são aplicadas são baixíssimas. O dinheiro não é recuperado, a corrupção vale a pena economicamente. Além disso, existem vários fatores no sistema político que empurram os políticos, incentivam os políticos a praticar a corrupção. Nós precisamos mudar esses dois sistemas, precisamos mudar essa equação. Agora, ao mesmo tempo em que nós precisamos evoluir, avançar nesse sentido, um pesquisador sueco, Bo Rothstein, ele coloca que países com muita corrupção dificilmente se tornam poucos corruptos. A razão pela qual isso dificilmente acontece é porque quem tem o poder, quem tem a caneta na mão, não quer. Não quer porque se mudar a regra do jogo, ele mesmo pode ser punido e vai perder os privilégios que sempre teve. Vocês lembram o que aconteceu com as 10 medidas contra a corrupção? Aquelas 10 medidas contra a corrupção, gente, nasceram num supermercado. Na falta da nossa dispensa básica, ela tinha acabado lá na força-tarefa da Lava Jato, na Procuradoria da República, um colega meu e eu fomos ao mercado comprar algumas coisas, iogurte, bolacha, biscoito, para ter lá para comer. E no mercado ele deu a ideia, ele falou: Deltan, a sociedade espera de nós que a corrupção diminua no Brasil e nós precisamos ir além. Vamos propor reformas? Vamos propor mudanças no sistema de justiça? A primeira reação minha, foi dizer não. Não porque nós já estamos assoberbados de serviço, não porque nós não temos condição, não porque isso não está no nosso job description, outras pessoas podem fazer, a gente não tem sequer a obrigação de fazer isso. Não porque a gente já sacrifica o tempo com a família, noites, finais de semana, a gente não tem condição de abraçar mais isso. Eu fui para casa aquela noite, mas essa ideia não saiu da minha mente e do meu coração. 10 dias depois eu reuni a equipe e falei: eu sei que está todo mundo sobrecarregado,
mas nós precisamos avançar para reformas sistêmicas. Existem momentos que exigem um sacrifício cívico maior de todos nós. E nós passamos a coordenar a redação e elaboração de propostas de reforma por todo o país, pessoas especialistas colaboraram, foi feito um grande pacote, esse pacote foi fechado e em março de 2015, esse pacote foi oferecido para a sociedade. Foi apresentado de uma coletiva de imprensa, com um laço ao redor, todo bonito, com uma boa explicação, e nós esperávamos que o Congresso ia mudar as regras. Agora, o que aconteceu foi aquilo que o Bo Rothstein profetizou. Não aconteceu nada, nada. E 3 semanas depois, eu me senti absolutamente impotente. Você já se sentiu assim para mudar o que acontece no Brasil? Impotente? Foi assim que eu me senti. O que eu diria para você quando você se sente impotente, porque o que você pode fazer não é capaz de mudar o todo, faça o que você é capaz de fazer. O fato de você não conseguir mudar o todo, não exime a nós da obrigação de fazer a nossa parte. E eu fui fazer o básico. Comecei a dar palestras sobre as 10 medidas contra a corrupção. Numa dessas palestras se levanta um pastor, uma palestra para pastores. Ela se levanta, esse pastor vem falar comigo e fala: Deltan, se isso é para acontecer, isso tem que partir da sociedade. Vamos começar a envolver a sociedade nisso. Esse pastor começou a fazer reunião de líderes, chamou outros pastores, começou a abrir portas para palestras, e de repente esse pastor trouxe uma ideia: vamos coletar assinaturas. E houve todo o engajamento da sociedade. Ao longo de 1 ano foram coletadas assinaturas para que essas propostas se tornassem um projeto de lei de iniciativa popular. Foi coletado um número recorde de assinaturas num tempo recorde, mais de 2 milhões de assinaturas. Isso fez com que as propostas tramitassem de modo rápido no Congresso. Agora, no final de 2016, uma noite depois da tragédia do Chapecoense, na calada da noite, o Congresso avaliou aquelas medidas e, uma após uma, desfigurou-as completamente e substituiu aquele pacote por uma proposta que amarrava as investigações. Não uma proposta contra a corrupção, mas contra o combate à corrupção. Na manhã seguinte eu acordei desolado. Muitos de vocês devem lembrar o que aconteceu, o que vocês estavam fazendo no dia 11 de setembro, né? Eu lembro o que eu estava fazendo no dia 29 e 30 de novembro de 2016. Eu acordei no dia seguinte, frustrado, fui até a sala, minha esposa me abraçou e disse: meu amor, nós vamos com você, para onde for. Se você quiser ir para o Japão, nós estamos contigo. Fui até o carro e pela primeira vez, dirigindo até a Procuradoria, eu tive vontade de desistir. Eu tive vontade de desistir porque eu tenho plena consciência de que todo o trabalho que nós estamos fazendo na Lava Jato, sem que a sociedade assuma o protagonismo, sem que existam reformas sistêmicas, é a mesma coisa que enxugar gelo. Eu aprendi com o pastor Roberto Silvado, pastor presidente da minha igreja, que na vida nós todos teremos frustrações. E muitas delas não existem como nós impedirmos que aconteçam sobre nós. Mas cabe exclusivamente a cada um de nós decidir como vai usar essa frustração na nossa própria vida. Se a gente vai usá-la para destruir ou para construir. O que Bo Rothstein nos diz é que se continuarem lá, os políticos que estão lá, nós vamos seguramente não conseguir mudar o Brasil, nós não teremos reformas sistêmicas. Agora, além disso, a Lava Jato vai acabar. Porque é ingenuidade achar que as pessoas que têm as leis na mão vão permitir que a lei seja usada para puni-los. Nós já temos o exemplo do que aconteceu na Itália. Na Itália, o que os legisladores fizeram foi, a partir do momento em que a Lava Jato italiana passou a esfriar, eles passaram a fazer uma série de mudanças na lei para evitar que eles próprios fossem punidos. Isso pode ser gradual, quando a poeira abaixar, quando todo mundo já estiver anestesiado. E nesse contexto eu vejo muitas pessoas frustradas. Eu vejo pessoas frustradas com as solturas no Supremo Tribunal Federal, com as solturas em menos de 48 horas contra a decisão do juiz Marcelo Bretas. Eu vejo pessoas frustradas porque veem os políticos quererem uma reforma política que vai evitar a renovação.
Eu vejo pessoas frustradas porque veem que os maiores poderosos não estão sendo punidos porque eles têm foro privilegiado, eles têm imunidade contra a prisão. E vejo muitas pessoas dizerem, o Brasil não tem jeito mesmo. Agora tudo bem eu ouvir lá fora, agora o problema é quando eu escuto isso mesmo no meio cristão. O cristão ou pelo menos deveria ser aquele que quando bate uma pessoa viciada na sua porta, é aquele que diz, não, eu acredito que existe possibilidade de mudança nessa vida. O cristão é aquele que quando vê uma situação impossível, ele dobra os joelhos e clama a Deus e vive na expectativa do mover sobrenatural de Deus. Vocês sabem que às vezes eu sento para brincar de Lego com meu filho de 3 anos, o Thomas. E por vezes a gente está brincando, ele constrói uma torre de Lego e a torre desmorona, e ele começa a chorar. O que eu tenho ensinado para o meu filho é, filho, não adianta chorar. Quando cai a torre, o que você tem que fazer é tentar de novo. Tenta de novo e tenta melhor. Essa é a mensagem que nós passamos para os nossos filhos, não é verdade? Porque nós não a seguimos. Nós precisamos cultivar a virtude bíblica da perseverança. Lutando contra uma injustiça histórica e arraigada no sul dos Estados Unidos, o pastor batista Martin Luther King disse que, abre aspas, é um fato histórico que grupos privilegiados raramente abrem mão dos seus privilégios voluntariamente, fecha aspas. O que ele estava dizendo não é fácil. Se você quer lutar contra a corrupção no Brasil, contra os poderosos que se privilegiam com a corrupção dia após dia, não é fácil. Nós não podemos ser ingênuos. Não podemos achar que isso vai mudar da noite para o dia. Na Inglaterra, na luta contra a escravidão, outra injustiça histórica arraigada, essa luta contra a escravidão foi liderada pelo cristão William Wilberforce. Nós ficamos frustrados com um projeto de lei que não deu certo, com as 10 medidas contra a corrupção. Pois bem, lá ele foi responsável por liderar a propositura de 170 propostas entre 1788 e 1800 para acabar com a escravidão, por ano. 170 propostas em média por ano. Até acabar a escravidão em 1833, foram mais de 5.000 petições do tipo iniciativa popular. Depois do fracasso das 10 medidas, eu decidi não desistir. Se quem está lá não vai aprovar as reformas necessárias, então vamos mudar quem está lá. Se essa é a nossa chance, vamos apostar as nossas fichas nisso. Enquanto nós conversamos, entidades da sociedade civil estão se organizando para que em 2018 exista um grande pacote anticorrupção, maior e melhor do que as 10 medidas, e para que esse pacote seja usado, para que numa grande campanha de conscientização da sociedade, para que a sociedade só vote em quem não é processado por corrupção e, simultaneamente, aprova expressamente essas propostas. Nós precisamos, se nós queremos o país com que nós sonhamos, que essas propostas caiam e se desenvolvam em terra fértil. Nós precisamos que você, pastor, que você, líder, decida encampar e lutar por essas propostas, usar a sua influência para que o Brasil mude. Eu estou determinado a fazer tudo o que está ao meu alcance, mas é insuficiente. Eu acabei de lançar um livro com esse propósito, para deixar muito claro que é preciso ir além da Lava Jato, que a Lava Jato não tem heróis, que se é para nós termos heróis, vão ser cada cidadãos que vão decidir abandonar a postura de vítimas do passado para decidir ser autores de sua própria história. Eu vou fazer o meu melhor, mas a verdade é que sozinho eu não consigo. Sozinhos, nós do caso Lava Jato, não vamos mudar o país. Eu não sei qual é a sua desculpa, eu sei que eu tinha várias desculpas. Eu sei que quando a Letícia bateu na minha porta, eu tinha várias desculpas para dizer não para aquele caso criminal. Eu sei que quando o Diogo me chamou no supermercado para desenvolver aquele pacote anticorrupção, eu tinha várias razões para dizer não para o Diogo. E eu queria chamar aqui para falar 5 minutos com vocês, rapidamente, o pastor Marcos Ferreira, da Igreja Batista do Bacaxiri, porque ele é alguém também que tinha muitas razões para dizer não. E ele foi a pessoa que se levantou naquela palestra em 2015 para falar comigo. Foi ele que começou pioneiramente a reunir líderes por essa causa e foi ele que trouxe à tona a ideia de coletar assinaturas.
ele se tornou líder de um grande processo anticorrupção no nosso país, e ele é alguém dentre nós. Marcos, por favor. Eu conheci o Deltan já na igreja, quando ele passou no concurso e logo depois veio com um skate para a nossa pista de skate. Mas, depois disso, eu estava muito envolvido com a denominação, um período que eu me envolvi muito com a igreja e parei de me envolver com a denominação e também com causas sociais que eu estive envolvido durante toda a minha juventude. De 2003 até agora, 2016, eu estava realmente envolvido 100% na minha igreja. Em 2010, eu assumi um pequeno grupo, a coordenação de pequenos grupos. Deltan era líder de pequenos grupos. Pude começar a acompanhar mais de perto ele como líder de pequeno grupo. Mas teve um período ali, 2010, 2011, que ele pede oração, dizendo que ele ia para Harvard, foi isso que ele disse, porque o trabalho dele era jogado na lata do lixo. Todo o trabalho que ele desenvolvia não dava os resultados que nós já ouvimos, e ele queria ser influência também na academia. Quando eu ouvi essa palestra dele, dia 29 de abril de 2015, eu estava mergulhado na minha igreja, responsável por pequenos grupos, responsável por educação cristã, responsável pela supervisão de ministérios etários, gerações, e fui ouvir, para prestigiar alguém que a gente conhecia como membro. Mas depois de ouvir a palestra dele, eu realmente saí incomodado, e a primeira coisa que eu fiz foi falar com a minha esposa que eu precisava conversar com ela urgente, porque eu tinha algo para dizer. E eu cheguei para ela, 2 filhos, 2 bebês pequenos, e falei: amor, existe um movimento de Deus, e eu preciso me envolver nisso. Nós precisamos nos envolver nisso. Você está pronta para a gente mexer na nossa agenda? E ela falou: eu já sei o que é isso quando a gente namorava, então eu estou. Procurei o pastor Luiz Roberto Silvado, que é o nosso pastor coordenador, nós marcamos com o colegiado de pastores, e eu levei isso para eles. E falei: tem um grande desafio, tem um mover acontecendo, um movimento acontecendo, e se nós não entrarmos nele, nós vamos ficar só de espectadores. E eu acredito que a gente tem que entrar, porque o Espírito Santo quer que a gente seja protagonista junto com isso, com esse movimento. E aí os pastores disseram: Marcos, a agenda nós vamos rever, nós vamos te apoiar no que for necessário, e nós estamos juntos. E a partir dali surgiu essa ideia de coletar as assinaturas, e realmente foram as mais de 2 milhões de assinaturas coletadas. A partir dali a nossa igreja está revendo todo o sistema educacional dela, porque nós não queremos um Deltan, nós queremos dezenas de Deltans. Nós estamos revendo desde as crianças até os mais velhos, o que nós temos que fazer num sistema educacional discipular que possa formar líderes, homens e mulheres que vão influenciar a nossa nação em todas as esferas e áreas de influência. E nós entendemos que nós somos chamados para nos envolvermos na política, como o Deltan falou, porque estamos na polis, para estender a mão para aquele que está perto, que está caído, e levantá-lo, para estender a mão àquele que está dependente das drogas, mas para estender a mão também naquelas mudanças que, graças a Deus, no nosso país democrático é possível acontecer, nas mudanças que são estruturais. E nós entendemos que compaixão também nos envolvemos para que as mudanças estruturais no sistema político nosso aconteçam, é um ato de amor e um ato de compaixão e justiça. E nós mudamos a nossa maneira de ser igreja local. O Valdir tem falado disso, Valdir Steinaga, e visto isso, porque nós entendemos que a nossa igreja precisa ser voz profética e agir como voz profética. E é por isso que a gente está aqui junto, acreditando que é possível sim, a partir desse movimento de Deus que está acontecendo, a gente poder realmente ter um Brasil diferente, para que aquilo que falam de nós, que o Brasil vai ser um celeiro de missionários para as nações, de fato aconteçam, mas não para nós levarmos as experiências de corrupção, mas para nós levarmos a experiência de avivamento e transformação. É por isso que eu estou aqui.
Obrigado, Marcos. Eu queria agora retornar à terceira pergunta para encerrar. A primeira pergunta que eu fiz foi: você já reclamou, você sofre com a corrupção no Brasil? A segunda pergunta que eu fiz foi: você já orou por isso? E agora a terceira pergunta é: e agora? E aqui eu queria voltar ao meu mentor, a Neemias. Em Neemias 2, nós vemos que Neemias não só sofreu, não só jejuou e orou, mas em oração, em atitude de oração, Neemias decidiu dar um passo à frente. Ele compareceu triste perante o rei, embora isso pudesse significar sua condenação à morte. Percebendo sua tristeza, o rei perguntou o que estava acontecendo, ele explicou e ele pediu autorização para ir reconstruir os muros. Tarefa fácil essa, não? Reconstruir muros em meio aos inimigos, sem retroescavadeiras, sem instrumentos de trabalho modernos. A Bíblia nos conta que eles tinham os instrumentos de trabalho em uma mão e uma lança na outra mão. Eles dormiam com as roupas do corpo. Aquilo sim, meus amigos, era uma tarefa impossível. Nós vivemos numa época em que se abre diante de nós uma porta de oportunidade para transformação. Contudo, passar por essa porta que Deus abriu, depende de nós. Nós precisamos agir, particularmente em 2018, mas nós precisamos orar. Não será uma tarefa fácil e nós precisamos colocar isso em oração desde já. A igreja precisa se posicionar. Vejam o que Martin Luther King, pastor batista do sul dos Estados Unidos, que lutou contra a segregação racial, disse para as igrejas do seu tempo, e ele estava aqui escrevendo para pastores. Houve um tempo quando a igreja era muito poderosa. Naqueles dias, a igreja não era apenas um termômetro que registrava as ideias e princípios da opinião popular. Ela era um termostato que transformava os costumes da sociedade. As coisas são diferentes agora. A igreja contemporânea frequentemente é uma voz fraca e não operacional, com som incompreensível. Frequentemente é uma defensora do status quo. Longe de ser incomodada pela presença da igreja, a estrutura de poder da comunidade em geral é confortada pela silenciosa e muitas vezes até mesmo expressa aprovação da igreja sobre as coisas como elas são. Nós precisamos, meus amigos, de ressurgência. Com a morte e ressurreição de Jesus, o próprio Deus veio habitar no meio de nós, veio habitar na terra por meio do Espírito. A presença da igreja é a presença de Deus na terra. O mundo tem sido impactado pela presença de Deus na terra por meio das nossas vidas, ou somos nós que temos sido impactados pelo mundo? Qual é o papel que nós, como igreja, queremos ter nesse momento histórico de transformação? É o mesmo papel que teve Martin Luther King, pastor batista, é o mesmo papel que teve o cristão William Wilberforce na Inglaterra? Que nós possamos ter, dentre os nossos pastores, líderes e membros, vários William Wilberforce, vários Martin Luther Kings. Como Martin Luther King Jr. colocou, o que mais preocupava ele não era a crueldade e a maldade dos maus, mas era sim o silêncio dos bons. Finalizando, eu queria deixar 2 desafios para vocês. Primeiro desafio é não desistir, perseverar, dedicar a sua vida em servir em amor à sociedade e também lutando contra a corrupção. Nunca mais diga: o Brasil não tem jeito. Isso é contra a nossa fé. Envolva a sua igreja nessa grande campanha que entidades da sociedade civil estão programando para 2018. Esse é o primeiro desafio. Não desista, aposte as suas fichas nessa campanha que a sociedade vai promover. Em segundo lugar, dobre os joelhos por mudanças. Várias igrejas, e isso está em expansão, estão passando a adotar o dia 29 de todo mês como um dia de oração e jejum pelo nosso país. Um dia de memória, porque o dia 29 foi o dia em que as assinaturas do pacote das 10 medidas foram entregues no Congresso, 29 de março de 2016, foi também o dia em que as 10 medidas foram destruídas no Congresso. É um dia de memória, é um dia simbólico de luta contra a corrupção. Isso não tem um nome fixo, não tem ninguém que seja dono dessa ideia. A ideia é que, como um movimento em expansão, mais e mais igrejas e pessoas passem a adotar essa data como um marco de oração. A própria Convenção Batista Brasileira já adotou esse dia, já expressou sua aprovação por esse dia.
o movimento, a entidade Contas Abertas, os observatórios sociais já adotaram esses dias. Marque na sua agenda. Enfim, em resumo, não desista e separe o dia 29 para orar e jejuar para o nosso país. Esse é o desafio que eu gostaria de deixar para vocês, com imenso agradecimento pelo privilégio de estar aqui servindo e trazendo mais informações, para que pessoas tão importantes como vocês possam formar melhor ainda, com mais base, com mais informações, a sua opinião e possam fazer aquilo que vocês fazem. Lutar por uma sociedade melhor, por amor ao próximo, por vidas melhores na comunidade, dentro e fora da igreja, como vocês têm feito e ao que vocês têm dedicado a própria vida de vocês. Muito obrigado, é um privilégio estar aqui com vocês.